Vamos lá, falar do Zolpidem, que é um remédio que eu tenho muito vídeo aqui. Muita gente pergunta assim, ele tem risco de viciar? Ele vicia, ele causa dependência, ele pode dar alucinação, eu posso não lembrar o que eu fiz antes, né? Qual a gravidade desse remédio? E por que tanto o médico prescreve, né? Até eu prescrevo, vários pacientes meus que usam, eu vou explicar a lógica desse remédio para você entender direitinho. Primeiro aspecto, você tem que entender o seguinte, qualquer medicação, Zolpidem ou qualquer outra, ele tem o seu mecanismo de ação no cérebro. Tanto que o Zolpidem, dos remédios que a gente usa para auxiliar para dormir, né, é uns remédios que não é tarja preta, então ele não precisa da receita azul. Então é uma medicação que precisa de receita médica, mas ele não tem tão alto risco de tolerância e dependência necessário, que a Anvisa analisou, que não precisar ser tarja preta. Então esse é o primeiro aspecto dele, que é um pouco diferente dos outros. Eu tenho um vídeo aqui falando desse estudo de diazepam, no Rivotril, né, em outras medicações benzodiazepínicas que têm um efeito um pouco maior. Mas ele tem alguns problemas sim. Primeiro aspecto, ele serve, e ele é muito utilizado para a gente, como indutor do sono. Então ele tem uma meia-vida curta. Então às vezes aqueles pacientes que têm uma insônia, que tem uma dificuldade de manutenção do sono, ele não funciona tão bem. Ou aqueles pacientes que acordam na madrugada, né? Porque ele às vezes dorme muito bem, mas posteriormente o efeito do remédio, como ele é curto, ele não é tão prolongado, então o paciente acaba acordando. Então, assim, primeiro aspecto você entender dele, além desse funcionamento, é que ele sendo indutor do sono, se o paciente está com dificuldade para dormir, você tem que entender qual a causa. Por isso que ele não remete, vai tratar ansiedade, depressão. Canso de ter paciente que fala assim, não consigo dormir porque eu estou muito triste, eu fico chorando, estou muito ansioso, eu fico pensando no que vai acontecer, eu tenho pensamentos ruins, tenho dor no peito. O médico vai tratar a causa desse problema. O Zolpidem, Stilnox, né, o nome comercial que você queira. Ele vai te auxiliar sim nesse sintoma, mas não vai tratar a doença. Então, esse remédio pode causar uma dependência? Sim. Menos do que os outros benzodiazepínicos, é realmente, por isso que ele tem esse controle diferenciado, mas pode causar. E aí, dentro desse contexto, de muita gente aqui no Brasil usar sem recomendação médica, sem orientação nenhuma, utilizando essas medicações para melhorar um sintoma sem saber a causa da doença. E aqui no Brasil tem jovem utilizando em rave, tem jovem utilizando sem indicação médica, um remédio que pode causar dependência. Eu falo para o paciente, tem a dependência química, que essas drogas causam, também tem psicológica. Imagina alguém tão jovem, o tempo todo toma esse remédio, ele, quando tiver qualquer dificuldade para dormir, ele já sabe como que o remédio funciona, mas por que ele está tendo isso? Não é para um jovem estar acontecendo isso. Ele tem alguma doença, ele tem ansiedade, tem depressão, então vamos tratar a causa. Então, esse é o grande problema da medicação. E aí vamos para as alucinações. Viralizou, muito vídeo falando, e jovem, jornal saiu, os riscos da medicação relacionados a algumas alucinações. E realmente, uma porcentagem pequena dos pacientes, é muito menor que 1%, dos pacientes podem tomar essa medicação e ter algum tipo de alucinação. E aí a atenção que a gente tem que ter é justamente para esses pacientes, às vezes a gente tem que tirar a medicação ou trocar a medicação. Então perceba que qualquer remédio ele tem um risco, mas se usado em orientado com o médico vai perceber aquele efeito colateral e muitas vezes vai trocar. Então, o Zolpidem é um excelente remédio? Sim. Funciona muito bem para o que se propõe? Sim. Tem efeito colateral? Claro. Preocupações da gente, dependência, essa questão relacionada à alucinação e o uso sem orientação médica. Essas seriam as maiores preocupações. Você fazendo a orientação direitinho, eu passo para muito paciente meu que às vezes tem uma insônia esporádica, ou está tratando transtorno de ansiedade, depressão, ou está passando por uma insônia temporária, por descobrir um tumor, não está conseguindo dormir, eu fiz o uso, vamos observar por pouco tempo, melhorou, vamos parar o uso. Conseguiu deitar e dormir bem? Ótimo, pronto. Ah não, Júlio, eu acordei 3 horas da manhã, não tinha tomado à noite, vou tomar agora, porque aí eu tenho aquele efeito de 3 horas, só vou trabalhar 9 horas da... Tudo bem. Então você tem, às vezes eu falo para o paciente, o Zolpidem é uma muletinha, que quando você desequilibra ali por algum motivo, você pode de repente fazer uso dele, sabendo qual a causa da sua insônia, tá bom? E acompanhamento com o médico. Espero que tenha ajudado.